O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro e gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apoderou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, ontem nós vimos a proclamação da palavra de Deus realizada na sinagoga de Nazaré. Jesus mostra que Ele é a realização da palavra. Mais do que isso, nós sabemos, Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Agora Jesus desce de Nazaré para Cafarnaum. É uma descida de uns 150 metros, não é muita coisa, mas porque Cafarnaum fica na beira do lago da Galileia. Ele desce e ali em Cafarnaum, nós sabemos, será a base de suas operações. É ali que fica a casa de Pedro. É ali que ele vai começar a agir em toda a região da Galileia. E então ele começa a pregar. Na pregação de Jesus, o evangelista São Lucas nos mostra com clareza que havia um distintivo. As pessoas ficaram admiradas. A tradução nossa litúrgica diz admirada, no original é mais forte. As pessoas ficavam chocadas, né? Perplexas com o seu ensinamento. Ou seja, inicialmente, não é uma admiração no sentido positivo, é um espanto. Uma coisa de quem está vendo o ensinamento. E por quê? Porque Jesus ensina com autoridade. A palavra autoridade em grego, exousia, ela é interessante e vale a pena meditar um pouco. Ousia quer dizer ser. A coisa tem consistência, a coisa é de verdade. Exousia quer dizer que sai do próprio ser. Ou seja, ter autoridade, ter uma palavra com autoridade é a força da verdade. Ao contrário daquilo que pode ser simplesmente propaganda. Aquilo que pode ser falso, engano, pura retórica, conversa fiada. O que é a autoridade de alguém que fala? Jesus fala porque a coisa é. Aliás, Ele é aquele que é. Deus disse a Moisés: "Eu sou aquele que sou." Deus disse a Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena perguntou a Deus, né?
quem sou eu, Santa Catarina de Sena? E Deus respondeu: eu sou aquele que sou, você é aquela que não é. Ou seja, o nosso ser, ele depende totalmente de Deus. É Deus quem nos sustenta no ser. É Deus quem a todo momento nos mantém no ser. E quando Deus fala, a palavra de Deus faz as coisas acontecerem. Deus diz: faça-se a luz, e a luz se faz. Não é que Deus diz: faça-se a luz, aí os anjos correm, fazem fogo e aparece a luz. Não. O próprio ato de pronunciar, de dizer, ou seja, Deus, nesse momento, está me dizendo. Eu estou sendo pronunciado por Deus. Essa é a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá ser às coisas. A palavra de Deus, ela é constitutiva, ela é performativa, ela faz a coisa acontecer. Não é? Então, é importante nós vermos com profundidade aquilo que nem os habitantes de Cafarnaum estavam vendo. É verdade, Jesus fala com autoridade, porque ao falar as coisas são. Quando Deus fala, as coisas são. Ele é o verbo, ele é a palavra na qual as coisas são. E isso é uma coisa que nós cristãos, católicos, temos com muita segurança e muita certeza. Nós estamos num mundo onde existe a cultura do relativismo, ou como dizia o Papa Bento XVI, a ditadura do relativismo. O que é isso? Para as pessoas, a palavra é um joguinho de poder. Eu falo para que a coisa seja, mas não porque eu sei que a realidade é assim, o ser é assim, mas eu falo para manipular. A palavra que manipula, a palavra que leva para longe do ser, longe daquilo que é uma palavra diabólica. É uma palavra satânica. E então aqui na sinagoga de Cafarnaum acontece o encontro dessas duas palavras. A palavra de Jesus, que tem autoridade, que tem poder, que faz a coisa, que está ligada com a verdade, com o ser, e a palavra de Satanás, que só quer impressionar. Vejam como é diferente o que Jesus faz. Jesus está ensinando com autoridade e falando da verdade. De repente Satanás começa a falar, e a palavra de Satanás é somente desafio. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse nos destruir? Você vê claramente que não é a palavra de quem está dizendo as coisas, mas a palavra de quem quer ferir com a palavra. É bem diferente. Vejam, nós podemos usar a palavra com aquela caridade de Deus e aquela verdade de Deus, que é sempre cheia de caridade, ou podemos usar a palavra para ferir. Isso é uma das coisas que as pessoas não notam, mas que é muito importante saber. Isso acontece muito, por exemplo, na família. Casais, pai e filho. As pessoas dizem palavras, não porque aquilo é a verdade, mas porque elas sabem que vai doer. É importante nós nos acautelarmos disto, entender que nós deveríamos prestar bem atenção para não usar nunca isso, não usar a palavra como uma arma, sem caridade, simplesmente para ferir. Eu não amo você, mas a pessoa não está dizendo isso porque não ama, ela ama, mas ela está dizendo isso porque sabe que vai magoar.
sabe que vai ferir, sabe que vai causar um efeito negativo. Eu te odeio. Ela não odeia nada, só está com raiva. Satanás usa a palavra assim. Ele usa a palavra não para descrever, mas para desafiar. E então, Jesus, com a sua autoridade, ordena que essa palavra cale, silencie. Cala-te, sai dele. Então nós estamos na Quaresma de São Miguel. E cabe a nós descobrir debaixo de que palavra nós estamos vivendo. Da palavra caridosa de Deus, que é cheia de autoridade e que descreve as coisas como elas são. Nós estamos dispostos a verdadeiramente todos os dias na nossa oração nos colocar debaixo dessa palavra. Deixar que essa palavra nos faça, nos transforme, que ela seja performativa, que ela haja em nós, que a vontade de Deus na sua com violência, com arrogância de quem não tem poder nenhum, mas quer ter. Tirania. Onde é que nós estamos? Eu pessoalmente. A gente vê muitas vezes no mundo, sobretudo no mundo do debate político, que as pessoas acham que podem usar a palavra mentirosa e sair ileso. Não queira nem a mentirinha. Se você começa a mentir, pequenas mentiras, você está pisando no terreno do outro. Você está indo no caminho do outro. Não faça isso. Seja transparente, verdadeiro, honesto, justo, bom. Que a sua palavra tenha autoridade, como a de Cristo. A autoridade que brota do ser, que a coisa é. Você não precisa dizer tudo. Fique calado. Não precisa dizer as coisas, mas se disser, diga porque é. Como que se adquire isto? Você precisa viver debaixo da palavra de Deus. Então, resumindo, na sinagoga de Cafarnaum, duas palavras se encontram. A palavra de Cristo, que tem a autoridade daquilo que é, e a palavra de Satanás, que tem o autoritarismo de quem quer manipular, matar, ferir, destruir, roubar. Nós somos a sinagoga de Cafarnaum. A minha alma é a sinagoga de Cafarnaum. É o lugar onde se encontram essas duas palavras. Qual das duas eu irei escutar? Eu irei todos os dias rezar e me deixar
atingir por esta palavra de Deus? Ou eu irei viver continuamente arrastado para todos os lados como um cachorro que é arrastado pela coleira por essas palavras vazias e destruidoras de Satanás? Enquanto Jesus fala com autoridade, o diabo grita. Gritar é o maior sinal de falta de autoridade. Quando a pessoa começa a falar aos berros, é sinal de que ela não tem autoridade nenhuma. Ela quer ter só o poder, mas a autoridade ela não tem. Jesus fala, Satanás grita. Jesus fala com autoridade, Satanás manipula com autoritarismo. Então vamos levar hoje, nessa quaresma de São Miguel, nesse dia em que celebramos a missa votiva dos Santos Anjos, levar para casa um santo propósito. Que a nossa oração diária seja verdadeiramente colocar-se debaixo da palavra cheia de autoridade, bondosa e caridosa de Cristo. Muita gente gosta de rezar, mas nem todos gostam de rezar ouvindo. Porque o mais importante que nós fazemos na oração não é o que eu digo, mas é o que Deus diz. E Ele fala com autoridade, fala com a palavra performativa, uma palavra que me transforma. Vá para a oração todos os dias disposto a mudar, disposto a ser outra pessoa. Rezar e mudar, deixar que Ele mude, que Ele mexa onde você não está querendo mexer, que Ele ponha o dedo na ferida que você está escondendo, porque é cheia de caridade a intervenção de Deus, é cheia de verdade, é cheia de graça. Então, vamos lembrar isso. Nós somos a sinagoga de Cafarnaum e podemos ouvir nesta sinagoga, que é a nossa alma, duas palavras: a de Cristo ou a de Satanás, que vem a nós aos gritos, os gritos do mundo, os gritos das redes sociais, os gritos dos maus conselhos, dos maus exemplos, da sedução, ou a palavra que transforma, deixar que Ele faça. Para um pouco para rezar e ouvir. Deixa de blá blá blá. Ouve, Ele está falando com você, é verdade. Ele é vivo, é uma palavra viva, cheia de autoridade. Peçamos essa graça a Deus nosso Senhor, que Ele fale com autoridade e com poder a nossa alma.